Paz, queridos, paz do Senhor Jesus, boa tarde. Vamos começar? Senão a gente termina igual semana passada, a gente estoura o horário, então já vou cronometrar aqui, para a gente não se perder. 2h11, vocês já estão com a apostila, todo o material, vamos orar? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Deus soberano, muito obrigado por mais esse dia, Deus, por mais essa aula, que a cada semana estamos ouvindo acerca do plano do Senhor, e hoje vamos aprender algo a mais, Senhor, sobre a redenção, todos os significados, tudo que o Senhor fez por nós, todo esse preço que foi pago, não foi simplesmente de graça. Então, Pai, abençoa a vida de cada um de nós, que nessa aula nós venhamos entender verdadeiramente que não foi simplesmente de qualquer forma, de qualquer jeito, mas um preço foi pago, um preço grande. E, Senhor, nós somos gratos a esse preço ter sido pago. Então, abençoa a vida de cada um de nós, fala conosco nessa tarde, abençoa aqueles que estão aqui para ouvir a Tua voz, Pai, não a minha. Traz aqueles que estão a caminho e glorifica o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Então vamos lá, queridos. Hoje, terceira aula de soteriologia. Já estão com a apostila. Essa aula, ela começa com um versículo, como todas as outras, mas ele está numa versão um pouquinho diferente, que é a versão da Bíblia King James, Rei James, que é uma versão inglesa, que eu gostei desse versículo nessa tradução, vocês vão entender por quê, porque diz assim, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, ok? Então tá aí a versão, King James. Nesse versículo ele mostra tudo que a gente vai falar sobre hoje na aula. Por quê? Porque ele fala de redenção, que a gente vai começar falando disso. Ele depois fala sobre o sangue, ou seja, essa redenção aconteceu como? Através do sangue de Cristo. Depois ele fala, segundo as riquezas da graça de Deus. Apesar de nós recebermos a salvação de graça, a salvação é de como? Aprendemos sobre isso nas duas aulas anteriores. A salvação é por obras ou é por graça? É por graça. Ela é de graça para nós. Mas ela não foi de graça. Alguém teve que pagar esse preço. Eu recebo ela de graça. Mas ela é de graça mesmo? Não. Então, quem que pagou? Como que foi pago? Como é que é essa dívida? Então, a gente vai entender, Redenção. A expressão redenção denota o meio pelo qual a salvação é obtida. Ou seja, pagamento de um resgate. Ou seja, alguém precisa ser resgatado. Tem alusão até os dias de hoje. Uma pessoa é sequestrada, uma pessoa é presa, é cativa. O bandido, ele pede um resgate. A gente paga para que aquela pessoa seja restituída. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós éramos cativos, presos não por um bandido, não por um sequestrador, mas pelo pecado. Estávamos condenados. Quando um bandido sequestra uma pessoa, ele fala, se você não me der tanto, eu vou matar essa pessoa. Nós seríamos o quê? Se alguém não tivesse pago esse preço, nós também morreríamos. Seríamos condenados à morte. Então existiu um resgate. Como que foi esse resgate? Aí tem a explicação. Redenção é um conceito básico para a visão bíblica da salvação. Que conceito é esse? No Antigo Testamento, a redenção está integralmente associada à vida familiar, ou seja, totalmente social e nacional de Israel. Um indivíduo israelita poderia agir como um redentor.
pagando um resgate para a libertação de um escravo, a gente vai ler esse versículo daqui a pouco, para recuperar um campo, ao invés de sacrificar um macho primogênito, e em favor de alguém que de outra forma seria condenado à morte, ok? Vamos ler primeiro esse versículo aqui, ó, Levítico 25, no versículo 48, Levítico 25, versículo 48. Quem achar pode ler para mim, voz alta. Isso, ou seja, quem que resgataria aí um dos seus o quê? Irmãos. Então, no Antigo Testamento, existia uma lei, inclusive para resgate ou para redenção. Como a gente falou, redenção é quando um pagamento é feito por um resgate. Então, o Antigo Testamento fala sobre isso. Eu vou só resumir para vocês aqui, para a gente entender o contexto de Levítico. Quem já ouviu falar sobre ano sabático na Bíblia? Pastor, não sei o que é, só ouviu falar, não precisa saber o que é não. Já ouviu falar? Ok. Ou ano sabático, dia sabático, já ouviram falar sobre essas coisas? O que seria essas coisas relacionadas ao Shabá, que seria o dia do descanso? Tem a ver com o sábado, mas não apenas ao sétimo dia da criação. Tudo que é relacionado ao Shabá, ou seja, ao descanso, tem uma alusão ao número 7. Como assim, professor? Seria possível, digamos que eu sou israelita, por isso que eu peguei esse versículo, ó. Depois, se houver vendido, haverá um resgate para ele, um de seus irmãos poderá o resgatar. Digamos que eu sou um israelita da tribo de Benjamim, um exemplo. E eu tenho lá as minhas terras, como cada uma das tribos tinha, e eu tenho os meus irmãos, tenho a minha família, o meu pai. Só que por algum motivo eu estou lá plantando o meu trigo e vem uma nuvem de gafanhoto e come a lavoura toda. E eu fico sem ter com que me sustentar. Só que não é porque eu fiquei sem ter como me sustentar que as minhas dívidas somem. Acontece isso? Não, a dívida continua. Então, digamos que eu teria que pagar essa dívida, mas eu não tenho mais o meu sustento. O que poderia ser feito? Jesus, no Novo Testamento, ele até dá um exemplo de uma parábola. Quem conhece a parábola de um homem que perdoa a dívida, e o rei perdoa a dívida daquele homem, e ele não perdoa a do seu dever? Por quê? Era normal a escravidão, entre aspas, de certa forma. Mas como que acontecia essa escravidão? Eu tenho essa dívida, mas digamos, qual é o nome do irmão? Leonardo, eu tenho uma dívida com o Leonardo, só que eu perdi o meu campo todo. Então, ó, Leonardo, vamos fazer o seguinte, para eu pagar a minha dívida que eu tenho com você, eu vou me tornar o seu escravo, ou seja, eu vou trabalhar para você durante 1 ano. Ou melhor, se a dívida for muito alta, eu vou trabalhar para você por 10 anos. Quem conhece a história de Jacó para ele conseguir as suas esposas? Era normal, é isso que eu estou querendo explicar para vocês, por isso tinha a lei. Então, ó, eu vou trabalhar para você por 10 anos. Só que existia o ano sabático. O que isso significava? Qualquer irmão, digamos, o Leonardo, eu sou da tribo de Benjamim, mas o Leonardo é da tribo de Ruben. Apesar de não ser a mesma tribo, são todos israelitas, então são irmãos. Então, por eu ser irmão dele, poxa, ele não pode permitir que eu seja escravo por mais de 7 anos. Aí que entra o ano sabático. Eu tenho direito ao meu descanso da escravidão no 7º ano. Estão conseguindo entender? Então vamos ler de novo Levítico para a gente entender agora que a gente já sabe o raciocínio. Ó. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Eu ainda não paguei a minha dívida com o Leonardo. Mas eu tenho um irmão que pode pagar essa dívida por mim. Eu tenho um outro irmão que ele fala assim, olha, ó, Leonardo, ele não vai mais ser seu escravo não. Eu vou aqui pagar o restante que ainda falta, de 10 anos, vamos dizer que ainda falta ele cumprir 5. Eu vou aqui pagar o resto da dívida e ele vai ser livre, ok? Estão conseguindo entender até aqui? Aí continua, ó.
fala a libertação de um escravo. Depois, para recuperar um campo, só que no versículo 23, vamos ler lá, ó. 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, ou seja, para sempre, porque a terra é minha, isso Deus falando, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Ou seja, inclusive as posses, a propriedade, a terra, Deus está falando assim, olha, você pode vender a sua terra, Leonardo, por quanto você quiser, mas você não pode vendê-la para sempre. O que acontecia? Digamos que eu tenho um terreno, e olha, Leonardo, eu vou vender o meu terreno para você por tanto. Ele vai falar, ok. Só que eu não poderia vender e passar aquilo por papel igual é hoje em dia, eu faço uma escritura, olha, Leonardo, agora a casa é sua. Não, porque a terra não é do Leonardo e nem é minha. A terra era do Senhor. Então o que acontecia? Digamos que se o Leonardo morresse, e eu também morresse, não ficava para o filho dele, voltava para a minha família. Por que Deus faz isso? Era uma forma de manter as condições iguais para todas as tribos, para que não houvesse uma tribo que enriquecesse muito e a outra ficasse sem nada. Então, olha, o Leonardo está enriquecendo, não, mas depois do 7º ano, volta para a família da tribo de Benjamim. Ok? Estão conseguindo entender? Deixa ela tranquila, pode deixa ela sentada aí, se preocupa não. Vai fluir. Então, falei de terra. Agora, em Êxodo, um outro exemplo, ó, ao invés de sacrificar um macho primogênito, Êxodo 13, abram comigo aí. Êxodo 13, versículo 12. Já tem a ver aqui literalmente com Egito. Egito, quem não conhece sobre a escravidão no Egito? Pode ler. Ou seja, era natural todo primeiro animal, todo primogênito, nasceu um bezerro, nasceu um boi, qualquer coisa. Aquele primeiro animal era para ser levado ao templo e sacrificado para quem? Para Deus. Só que digamos que eu não tenho mais nenhum animal. Eu só tenho aquele primeiro e eu estou passando fome e eu poderia pegar um valor e entregar ao sacerdote, à tribo de Levi. Por quê? Porque aquele animal era para ser levado ao templo. Ele era a posse dos levitas. Todo primogênito. O restante era meu, mas o primeiro era deles. Ok? Então, eu poderia pagar, eu poderia agir com redenção para aquele animal. Eu poderia agir com redenção para um escravo e eu poderia agir com redenção para um terreno. Estão conseguindo entender? Tudo isso no Antigo Testamento. Aí continuando, ó, e o último. E em favor de alguém que de outra forma seria condenado à morte. Esse exemplo aqui é perfeito, ó, 21, 28, Êxodo 21. Quem achar, lê para mim, por favor. Ou seja, o que acontece? Digamos que um boi atacou uma pessoa e por algum motivo matou aquela pessoa. O boi se soltou lá, veio correndo, matou uma pessoa. O que acontecia? O boi, como está dizendo, ó, se um boi escolher uma maneira que morra. Por quê? Aí a gente volta à ideia da lei de Talião, como alguns dizem, que é olho por olho, dente por dente. O boi tirou uma vida. Uma coisa é eu ser escravo, eu tenho uma dívida com o Leonardo. Ou eu vendi um terreno. Agora, se uma vida era tirada, a redenção era o quê? Era que
a quem tirou a vida, no caso o boi, também precisava pagar com a vida. Então, só que olha a diferença, o boi que atacou, mas eu sou o dono do boi. Aí diz ali, que o boi morra, ele será apedrejado e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Em outras palavras, ele não teve culpa. Pode ter tido culpa, deixou o boi solto, N motivos, mas quem iria pagar nesse caso seria o boi, a não ser que o dono tivesse soltado de propósito. Então, a lei do Antigo Testamento, ela tem, se a gente trouxesse para os dias de hoje, ela tem parágrafos, ela tem projetos de lei, ela tem muitos exemplos de redenção. Como que a única forma desse caso, do boi ser redimido, era com a morte. Só que aí a gente vai para o Novo Testamento, Novo Testamento. A redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo e através dele. Ou seja, no Antigo Testamento, um irmão meu poderia pagar, eu poderia pagar pelo terreno, as pessoas poderiam resolver os problemas. O boi pagaria com a vida, sempre era pago de uma forma terrena, como disse ali, o sentido é integralmente, seja social, a ver com o nosso dinheiro, nacional, a ver com a nação, porque essa era uma lei limitada a Israel, ok? Ou familiar, entre os parentes. Só que no Novo Testamento não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus Cristo, Aí tem alguns versículos, daqui a pouco a gente vê. Embora a atividade redentora de Cristo tenha as suas manifestações físicas, por exemplo, a cura das enfermidades, seu principal significado é o resgate espiritual dos pecadores que estão escravizados no pecado. A libertação do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Aí veja, expiação, Cristo, paixão de Cristo, propiciação, resgate, reconciliação, salvação. A perfeição da obra redentora de Cristo é claramente declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção do indivíduo redimido só estará completa na segunda vinda de Cristo. Vamos ler esse versículo de Hebreus, Hebreus 9. A gente está lendo todos esses versículos para a gente conseguir entender, para a gente conseguir imaginar como é que funcionava. Vimos o antigo, agora o novo. Hebreus 9, 25. Ótimo, ou seja, o texto está nos dando um exemplo. Olha, Jesus Cristo ele faz diferente do antigo sacerdócio, que ele está falando assim, por exemplo, o sacerdote, ele entrava de ano em ano com um animal, sim, para sacrificar no templo, sim, só que ele fazia isso repetidamente, diversas vezes, e não era o sangue dele mesmo, era um sangue de um animal, era um sangue, como o versículo diz, um sangue alheio. Por mais que ele estivesse levando um sangue, ele não sentia na pele aquele sangue. Então não era um sacrifício literal. Ele estava sacrificando por outra pessoa. Aí tem uma ideia do que Davi falou quando ele chegou na eira de Araúna, que ele tentou oferecer os bois. Olha, pode pegar qualquer coisa aqui para sacrificar. Davi vira para ele: poxa, eu não posso oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada. Em outras palavras, o Antigo Testamento era totalmente assim. Os sacrifícios que os levitas, que os sacerdotes faziam, eram sacrifícios, mas que não doía neles. Os animais não eram deles, as plantações não eram deles. Eles tinham única e exclusiva obrigação de cuidar do templo, das coisas do Senhor.
Então, as pessoas levavam para eles, ou seja, era um sacerdócio incompleto deles, porque eles não davam o sangue deles mesmos, e as pessoas também, porque eles, apesar de fazerem os sacrifícios, não eram eles que ofereciam os sacrifícios. Ou seja, então estava incompleto das duas partes. Então, quando o versículo termina aqui dizendo, cada ano entra no santuário com sangue alheio. No 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, independente de quantos sacrifícios eram feitos no Antigo Testamento, nenhum deles tirava pecados. Por quê? Porque eram incompletos. Não era o sangue dos sacerdotes e as pessoas que traziam também não apresentavam o sacrifício. Então aí a gente vê a diferença. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus falou assim, olha, não é pelo que vocês fizeram. O Antigo Testamento estava declarando, não é por obras que as pessoas tiravam os pecados. Eu que estou tirando os pecados, Jesus falando, ok? Aí vamos entender, continuando, segundo ponto, princípio de redenção. Deus fez túnicas de peles para o homem, simbolizando que um animal foi morto, lá em Gênesis 3, quando o primeiro casal peca, eles tentaram tapar o pecado, como? Com folhas de figueira. Folhas de figueira, apesar de ser um ser vivo, vamos colocar assim, como as plantas, não existia sangue sendo derramado. Pegaram as plantas, Deus falou assim, não, precisa de um animal, eu vou dar para vocês peles de animal. A não ser que você tenha um extremo conhecimento disso, pelo menos eu não entendo dessa parte, mas eu acredito que se você tirar a pele de qualquer animal, ele morre. Então um animal precisou ser morto, apesar da Bíblia não ser explícita, não fala qual animal, não fala se foi um cordeiro, se foi um boi, se foi um lobo, se foi um leão, não fala, mas fala que eles tinham peles de animais depois do pecado, ok? Aí continuando, Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Continuando, ao desobedecerem a Deus, tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado, ou seja, eram perfeitos, só que agora se tornaram imperfeitos, como? Sujeitos, eles antes eram sujeitos à vontade de Deus, depois disso eles passaram a ser sujeitos à vontade do pecado. Continuando, o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o homem cedeu à concupiscência dos olhos, quando olhou para aquela árvore. Felizmente, houve um plano de Deus na eternidade, ou seja, antes de tudo isso, a redenção do homem caído, o remédio para a cura dupla. Por que dupla? Tanto para a culpa como para o poder. Recapitulando a aula passada. O que me livra da culpa? Alguém lembra? Pela cara, ninguém. O que tira a minha culpa? O que me torna justo? Quem lembra? Justificação. Eu não sou mais culpado, eu sou justo, eu sou inocente. E o que me livra do poder do pecado? Que era o segundo ponto. Não, outro ponto. Justificação ainda é o primeiro. A santificação. Eu me santifico para não ter mais poder o pecado sobre a minha vida, ok? Então por isso diz, olha, um remédio para a cura dupla. Vem a justificação e depois a santificação. A morte de Cristo faz essas duas coisas na nossa vida. 3. Então mesmo lá no pecado, o primeiro, podemos dizer, casal a pecar, tem uma promessa de redenção, ou seja, algo futuro. Está em Gênesis 3,15. Eu vou ler aqui para vocês. Que seria a primeira promessa
sobre a redenção. Alguns chamam de proto-evangelho ou primeiro evangelho, que diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que esse versículo está falando de redenção? Por quê? Vamos ler na apostila. Esta é a primeira promessa do plano de Deus para a redenção do mundo. Deus promete que Jesus nasceria de uma mulher, e nasceu somente de uma mulher, e que ele seria ferido ao ser crucificado, ou seja, seria o calcanhar, né? Porém, ressuscitaria dentre os mortos para destruir Satanás, o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Ou seja, essas três coisas, ele venceria as três coisas em momentos distintos: Satanás, o pecado e a morte. O que esse texto está nos mostrando, esse proto-evangelho, esse primeiro evangelho? Por que chamam de proto-evangelho? Porque foi a primeira vez na Bíblia que a boa notícia, o que é o evangelho? A boa notícia de Cristo morrendo por nós. Foi a primeira vez que esse evangelho foi anunciado. Então já foi anunciado para o primeiro casal: vocês pecaram? Beleza. Mas eu tenho uma notícia para vocês. O quê? Que nascerá a semente da mulher e ela, de certa forma, vai remir vocês, pisando na cabeça da serpente, vencendo Satanás, o pecado e a morte, ok? Só que o ponto 4, a gente já viu a promessa, beleza, entendemos. O ponto 4 fala sobre algumas características do Redentor. Como assim? Aquele que redime, que toma de volta para si por preço, na obra redentora de Cristo, a sua morte foi o preço pago para libertar a humanidade do poder do pecado. Apresentado como Redentor, Jesus resgatou todo o pecador da punição do pecado. Ele nos resgatou da escravidão da lei, da maldição da lei, do poder do pecado e de toda a iniquidade. Ou seja, vamos entender, aí está falando sobre o Redentor. Por que Jesus é especial dessa forma? Talvez você diga: eu sei que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas por que não poderia ter sido Moisés, por exemplo? Por que não poderia ter sido Elias ou Enoque, que foram transladados? Por que não poderia ter sido um homem de expressão no Antigo Testamento, Abraão, que é o pai na fé? Por que não poderia ter sido um desses exemplos que eu citei, ou o Novo Testamento? Poderia ter vindo Paulo, que pregou para os gentios, escreveu várias e várias cartas. Por que não? Como aqui está dizendo, olha, Jesus nos resgatou de todo o poder da punição do pecado. Ele nos resgatou da escravidão da lei. Todos esses exemplos que eu citei, eles também eram escravos da lei. Em que sentido? Vamos ler esse versículo aqui, Gálatas 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, quem achar pode ler. Aí que entra o grande detalhe, presta atenção, o texto começa falando: vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo determinado para isso, ou seja, tinha um tempo para isso acontecer, é uma outra matéria, não tem a ver com soteriologia. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Deus poderia ter enviado, Gabriel para morrer na cruz? Poderia, mas não teria sido suficiente para salvar a humanidade. Por quê? Lembra que a gente viu lá atrás em Levítico, que eu dei o exemplo do Leonardo, que se eu me vendesse como escravo para pagar a dívida, quem que poderia resgatar a minha liberdade?
um familiar, um irmão. Precisava ser alguém semelhante. Então, se Deus enviasse um anjo, se enviasse Gabriel, Gabriel ia salvar quem? Os anjos. Ou seja, Jesus Cristo, por isso que o texto fala, ele veio nascido de mulher. Jesus não poderia ter vindo como um rei, com toda a sua glória, como ele aparece para Daniel, como ele aparece para João no Apocalipse. Se ele viesse com toda a sua glória, não teria sido suficiente. Por quê? Porque teria que ser alguém semelhante ao pecador, ao escravo. Então, professor, então Abraão e todos eles eram semelhantes a nós. Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque é aí que entra como o Antigo Testamento fala, que a redenção no Antigo Testamento, ela tinha algo a ver com familiar, ou seja, seria parente, e Abraão, ou todos esses exemplos que eu citei, salvariam apenas Israel. Seria algo nacional. Social, eles poderiam pagar o preço? Também teria de ser um preço muito alto para resgatar toda a humanidade. Então, se eu sacrificasse um animal, um animal precisava ser entregue a cada família. Aí está o exemplo de Êxodo, na 10ª praga. Eu não poderia somente Moisés falar, não, Deus, não precisa todo mundo sacrificar, não, deixa que eu vou pegar aqui um cordeiro aqui, eu vou botar na minha porta. Não, cada família que quisesse a proteção precisava fazer. Então, ou seja, não era suficiente no Antigo Testamento, não era apenas um redentor para todo mundo. Então, ninguém conseguiria pagar uma dívida de toda uma nação. Então, como que encontrariam alguém em Israel? Ou seja, precisaria ser de Israel para pagar a dívida de toda a nação? Não encontrariam. Então, precisou vir alguém disposto a pagar um preço por toda a humanidade, vindo através da semente da mulher, como ele profetizou lá em Gênesis. E ele vai falar não. Aí ele continua, da maldição da lei, em Gálatas mesmo, mas no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Isso, ou seja, como o texto está falando, a bênção de Abraão, ou seja, o que Abraão recebeu, ele não poderia transferir para toda a humanidade. Como que Abraão transfere isso? Por que a gente hoje fala que Abraão é nosso pai na fé? Por Jesus Cristo ter vindo da árvore genealógica, como diz lá em Mateus, como diz em Lucas, que ele veio da mesma árvore genealógica de Abraão. Então, através de Cristo, aí sim, aí nós recebemos essa bênção de Abraão, ou seja, fomos libertos da maldição da lei. Por quê? Porque ele foi, como diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele se fez maldito ao ser pendurado, e por ele ter pago esse preço, ou seja, nós recebemos a mesma bênção de Abraão. Como que funciona isso? Aí ele diz no finalzinho, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, a promessa do proto-evangelho que foi feito lá atrás. Ou seja, não, eu sei que a semente da mulher vai me libertar. Então, como que eu recebo isso? Pela fé em Cristo. E o outro, olha, do poder do pecado. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios. Isso, ou seja, é um complemento do texto anterior. Ele não tinha pecados, então ele se fez, se colocando no madeiro, para que nós não fôssemos mais chamados de pecadores, mas justiça de Deus. Ou seja, e o último, de toda iniquidade. Tito
2,14. Deixa que eu leio esse. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, através desse sacrifício, ele nos fez especial. Então, aí a gente entende por que o Redentor não poderia ser qualquer um. Precisava ser alguém para nos libertar da iniquidade, para nos livrar do poder do pecado, para nos livrar da maldição da lei, de tudo que a lei nos oprimia. Ou seja, ninguém em Israel tinha essas características. Somente isso o Redentor precisava ter? Não. Aí continua, B. A expiação, já falamos sobre isso, sobre expiação, mostra que foi Deus quem proveu um meio de reconciliação com o homem. Ou seja, desde o princípio, quem proveu as túnicas de peles para o primeiro casal não foram eles. Eles proveram as folhas de figueira. Então, desde o princípio, Deus já estava falando, olha, eu vou prover uma forma de vocês se reconciliarem comigo, de vocês religarem-se novamente a mim. Como que seria feito? Através do seu filho. 6, C. Cristo recebeu o golpe que deveria ter caído sobre o pecador. O sacrifício de Jesus foi suficiente para toda a humanidade e em todos os tempos, abrangendo todos os pecados, não sendo necessário nem repetição, nem complemento. Aí é que a gente entra em mais uma característica única. Qualquer que fosse a pessoa em Israel, ela poderia pagar, por exemplo, no caso da 10ª praga, eu vou sacrificar aqui o cordeiro, mas eu só tenho poder, sangue suficiente para passar na minha porta. Ou seja, eu só consigo salvar a minha família. Em Israel, por mais que surgisse alguém que tivesse uma riqueza para pagar a liberdade para todo mundo, só conseguiria pagar daquela nação, porque tinha de ser algo familiar, tinha que ser alguém semelhante. Então, no sentido de todas as nações teriam de providenciar um redentor, um salvador. Só que por mais que esse preço fosse pago, digamos que Moisés fosse suficiente, não era, mas vamos supor. Acabou o tempo de Moisés, acabou o tempo do deserto, surge o tempo da terra prometida, Josué, o seu sucessor, toda aquela nova geração teria de conseguir um novo redentor. Por quê? Porque o preço seria pago para a geração passada. Então, um novo sacrifício, um novo redentor teria que ser pago. Por quê? Porque eu paguei a dívida da escravidão deles lá atrás. E agora? Não paguei para você. Precisava ser alguém eterno. Precisava ser alguém que tinha a vida eterna. Como que eu vou pagar a vida eterna se eu não tenho vida eterna? Como que eu vou conceder a eternidade se eu não possuo isso? Então Cristo, ou seja, ele precisava ser semelhante a nós, porque teria de ser um parente, um familiar, mas ao mesmo tempo tinha de ser alguém com características divinas. Então está vendo como Cristo ele é único, o único que preenche os requisitos da redenção? Ou seja, por mais que fosse alguém muito rico, tá, beleza, pagaria de toda uma geração, vem outra geração, e aí? Teria de arrumar um novo redentor. Então, continuando, o que Jesus fez como redentor? Número 1, ele levou sobre si os nossos pecados e levou as nossas dores. Tem muitos louvores que falam sobre isso. Ele é o mediador da nova aliança e tornou-se nosso intercessor. Ou seja, o Antigo Testamento existia uma lei e existia também uma
aliança. Como assim existia uma aliança? O que seria aliança? A aliança nada mais é do que um pacto, um acordo, vamos colocar assim. Existia um acordo no Antigo Testamento? Existia. Deus falou assim, olha, Moisés, eu quero que você largue essas ovelhas aí, eu vou te mandar lá para o Egito, não foi essa a história? E você vai tirar o meu povo de lá. E você vai chegar para eles, você vai falar assim, olha, Deus falou comigo, eles não vão acreditar em mim. Fala que eu te enviei, fala que o meu nome é esse, fala que eu sou. Então eles, depois de um certo tempo, você vai fazer alguns sinais, vai enviar algumas pragas. Eu vou tirar vocês do Egito para que vocês sacrifiquem a mim no deserto. Ou seja, vocês vão sair dessa terra e vocês vão para uma terra que eu mostrei para Abraão lá atrás. Ou seja, tinha uma promessa, não tinha? Então Deus está falando, olha, se vocês me servirem, eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. É um pacto, é uma aliança. E o que firmava esse pacto? O que deixava esse pacto claro, visível? Quando Deus tira eles do Egito, eles param num certo lugar, Moisés sobe numa montanha, no monte, e Deus entrega para ele as tábuas da lei. Está aqui, a prova de que eu vou cumprir a minha parte. Vocês têm que obedecer isso daí. Ah, foi Moisés que fez. Não, eles não vão falar que foi você que fez, não, porque eu vou escrever aqui com o meu dedo. Então está aqui, a minha parte que eu quero de vocês, e eu vou cumprir. Então existia um pacto, um antigo pacto. E o novo pacto é feito com as tábuas da lei? Não. É feito como? No texto referente à ceia, a gente lê isso pelo menos uma vez por mês, fala, Jesus, quando ele pega o cálice, olha, eis aqui o cálice do quê? Do Novo Testamento, no meu sangue. É um novo pacto, mas foi feito com tábuas de pedras? Não. Foi feito com um sangue sendo derramado. Ou seja, não era um pacto somente com matéria, ou seja, o sangue de Cristo precisou ser derramado, uma vida precisou ser paga. Então, aí ele continua, e tornou-se o nosso intercessor. 3, ele tornou-se filho do homem para que tornássemos filhos de Deus. Olha aqui a familiaridade novamente. Olha como precisava ser um parente nosso. Por quê? Se nós chamamos Deus de pai, ou seja, um irmão precisaria pagar o preço por mim, para me resgatar, porque eu não tenho como me resgatar. Então, alguém semelhante a mim, poxa, todos os meus irmãos também estão presos, estão na mesma condição que eu. Então, teria que vir alguém, se tornar filho do homem, como a Bíblia diz, para que nós hoje pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Ele se fez semelhante a nós, para nós sermos semelhantes a Ele. Tudo a ver com redenção. E 4, ele se fez pobre para que participássemos das suas riquezas eternas. Ou seja, mais uma vez, imagina, se ele tivesse vindo com todo o seu poder e glória, com anjos ao redor dele, por que ele se sujeitou de tal forma? Por que ele se rebaixou? Como Paulo fala em Filipenses, ele se aniquilou a si mesmo, a forma de homem, e depois pagou a morte, mas não a morte qualquer, o preço de cruz, para mostrar que ele não pagaria o preço somente para alguns. Hoje em dia, muitas pessoas entendem que Jesus ele é apenas delas. Sem saber, os judeus também faziam isso, mas não com Jesus. Eles faziam isso com Abraão. Olha, Abraão, ele é o nosso pai. Jesus falava, olha, Abraão, antes de Abraão existir, eu sou. Que isso, não é possível? Abraão, nosso pai na fé, não pode falar dele assim?
ou seja, hoje em dia fazem, mas não com Abraão, não com Moisés, mas trazem Jesus como se Jesus viesse para abençoar somente a elas. E ele não veio somente para um grupo específico. Jesus não veio apenas para os evangélicos, apenas para os cristãos, para os crentes. Jesus, ele veio para os gentios. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui em Israel, não. Eu quero mostrar esse amor. Eu quero mostrar que eu vim redimir a humanidade. Então, se faz parte da humanidade, está incluso nesse plano de salvação. Mas como que funciona isso? Características do Redentor. Tinha que ser parente do escravo. Lembra que a gente leu lá atrás? Que tinha que ser um parente? Jesus é filho de Deus, meu irmão. Tinha que ser semelhante, ou seja, em carne e osso. Ele não poderia ser apenas o filho de Deus, mas em forma divina. Jesus, através do nascimento virginal, assumiu total e completa humanidade. Está o texto aqui de Isaías 7,14, que fala, um menino se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Precisava ter meios, ou seja, precisava ter recurso, precisava ter o preço a ser pago. Ouro, prata? Não. Vamos ler esse versículo aqui, 1 Pedro, foi com ouro ou prata, 1 Pedro 1,18. 18 e 19, esses dois versículos são lindos. Isso. Ou seja, Pedro lhe dá alguns exemplos, ele fala ouro, prata, que recebeste por tradição, coisas corruptíveis. Ou seja, como é que eu vou pagar um preço para tirar alguém da corrupção com algo corruptível? Seria a mesma coisa de eu aceitar um suborno, eu aceitar um caixa 2 e tentar libertar alguém de uma prisão. Um valor ilícito para conquistar, tirar aquela pessoa da condição ilícita dela. Ou seja, não poderia ser um meio qualquer, uma forma de pagamento qualquer. Tinha que querer remir, ou seja, tinha que ter vontade. Uma coisa é a pessoa ser semelhante a mim, ser um parente meu, ter o recurso necessário para me libertar, mas ela também tem que querer. Quantas pessoas têm capacidade, poder para fazer tantas coisas, mas na verdade não querem? Então, muitas características eram exigidas para pagar esse preço. Olha quão difícil era conseguir um redentor. E o quarto e último ponto, ele tinha que ser livre. Ele tinha que ter a condição necessária, ele tinha que ser semelhante, ele tinha que ter vontade, mas ele não poderia ser escravo também. Se a gente pegar esses 4 pontos, a gente não encontra ninguém em Israel, como eu citei antes. A gente não vê Abraão com esses requisitos, Moisés, Enoque, Elias ou qualquer outra pessoa que a gente procure por aí. Ou seja, eram características únicas. Tem um louvor que fala único, que é digno de receber. Por que ele é único? Porque ele tem características únicas. Características que nenhum outro poderia pagar esse preço por nós. Pode falar. Isso. Sim. Não era. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Ok? Aí agora vamos lá, ponto 5. Nós estamos terminando.
Por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Por que ele fez isso? Vamos entender. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Existem 5 palavras-chave para explicar a morte de Cristo. Você vê qualquer uma dessas palavras em diversos pontos diferentes da Bíblia. A, expiação. Significa cobrir tanto os pecados como o pecador. A morte de Cristo foi expiatória, porque através dela foram anulados a culpa e o poder do pecado. Expiação, falamos na aula passada, ok? B, propiciação. Significa apagar, tornar favorável. A morte de Cristo foi propiciatória porque removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. Lembra que eu dei a ideia para vocês do que era o propiciatório, o significado, por que o propiciatório tapava a lei, ou seja, a lei mostrava essa ira de Deus, como diz aqui no versículo. C, substituição. No Antigo Testamento, o animal era sacrificado no lugar do pecador. Como nosso substituto, ele sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados. Ele morreu e por isso nós vivemos. D, redenção. Significa ato ou efeito de remir, resgate. A morte de Cristo foi redentora porque destruiu o poder de Satanás, pagou o preço para que ele não tivesse mais esse poder sobre a nossa vida, ok? E reconciliação. Reconciliar significa restabelecer a paz. A morte de Cristo tornou possível a reconciliação do ser humano com Deus. Ou seja, ele que é essa, como eu falei antes, essa religação, essa reconciliação do ser humano com Deus. 6, o sacrifício dos animais. Por que então que acontecia o sacrifício de animais no Antigo Testamento? Se Jesus ainda não tinha morrido, se eles não conseguiam limpar pecados, para que acontecia então? Deus instituiu os sacrifícios de animais como uma ordenança pela qual o pecador pudesse aproximar-se dele com arrependimento e fé, e deste modo experimentar o perdão e a comunhão com ele. Ou seja, mesmo que não houvesse o poder para limpar pecados, o sangue dos animais, a pessoa ao trazer aquele animal, ao entregar aquele sacrifício, de certa forma, ela estava crendo na palavra de Deus, instituída pela lei, e de certa forma ela também se arrependeria. Não em todos os casos, como também não em todos os casos hoje em dia. Tudo depende do pecador. Ou seja, então a pessoa de certa forma ela cumpriria os requisitos após a morte de Cristo. Depois de Cristo morrer, ele exemplifica exatamente isso, essa fé e arrependimento, que já vamos falar isso na próxima e última aula de soteriologia, ok? Número 1, o animal não constituía sacrifício inteligente nem voluntário, ou seja, então ele não tinha vontade, não era voluntário, ele não tinha vontade. Lembra que a gente viu aqui antes que o Redentor ele precisava ter vontade de me salvar também, de me remir? Os animais não tinham essa característica. Os sacrifícios de animais são descritos como ordenanças carnais, isto é, eram ritos ou rituais, caso vocês queiram chamar. Eram ritos que removiam as contaminações do corpo e expiavam pecados. Ou seja, eram apenas rituais, ritualísticos. Não tinham um efeito espiritual como a morte de Cristo. Pode falar. Exato. Simbolizando os animais. Por quê?
O Novo Testamento, ele pega o Antigo Testamento, como na aula de hoje. Por quê? Como é que a gente consegue entender redenção? Vocês viram, antes a gente precisou entender o Antigo Testamento, por que alguém precisava pagar o preço por mim? Se você pegar a sua Bíblia e você ler somente, digamos que você não conhece nada de Bíblia, se você pega uma pessoa hoje que nunca leu a Bíblia, você dá só o Novo Testamento para ela, como existem algumas Bíblias por aí, só o Novo Testamento, ela nunca vai entender o que Deus fez por ela. Porque só mostra a graça de Deus. Deus me abençoa, tá ok. Então Jesus, para que Israel entendesse, ele precisava mostrar o antigo. Lembra que vocês apresentavam cordeiros? Lembro. Então, olha, aí o Novo Testamento fala, ele era esse cordeiro mudo. Por que mudo? Porque ele não falou nada. Então, igual hoje, a gente precisou pegar lá em Levítico, precisava ser um animal. Mas para quem pagar o preço, tinha que ser um parente. Então, igual a gente fez na aula de hoje, Jesus fazia isso diversas vezes no Novo Testamento para os judeus. Por quê? Eles não tinham o Novo Testamento. Eles só tinham a lei e os profetas. Então, a Bíblia deles, Jesus estava usando a Bíblia deles. Olha, para vocês entenderem o que eu quero para vocês, vamos entender o que diz lá atrás. Lembra que alguém tinha que ser maldito no madeiro? Tinha que ser pendurado no madeiro? Então, lembra o que eu fiz lá na cruz? E era um madeiro. Ou seja, quando o Novo Testamento faz essas alusões, é para um entendimento do pecador. Para que o pecador entenda, caramba, ele é esse cordeiro que foi entregue por mim. Pegando a mesma alusão, essa alusão de quando João Batista vê ele no Rio Jordão, eles sabiam o que era o cordeiro de Deus, eles faziam que era cordeiro de sacrifício. Eles faziam um sacrifício de cordeiros o tempo todo. Então, quando ele olha para Jesus, eis o cordeiro de Deus, ou seja, não é um cordeiro que eu entrego, não é um cordeiro que eu levo para o sacerdote. Olha, Deus que está levando esse cordeiro, olha, que tira o pecado do mundo. Ou seja, alusões, simbologias, ou como alguns chamam, tipologias. Existe uma doutrina sobre isso, do que o Antigo Testamento fala para o Novo Testamento. Então, os dois são de extrema importância. Para a gente entender, precisa dos dois terem essa união, essa ligação, senão a gente não entende por completo o que Deus tem para nós. Ok? 3, última folhinha. Eram oferecidos por sacerdotes imperfeitos. A imperfeição do seu ministério era indicada pelo fato de que não podiam entrar a qualquer hora no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, talvez você já tenha ouvido falar de uma historinha que o sacerdote, ele para entrar no lugar santo, amarrava uma cordinha no pé dele. Essa história aí é só história. Por quê? Porque não era habitual. Mas se ele entrasse lá dentro, se ele fosse fulminado, era só puxar para a cordinha. Não existe nenhum relato em todos os períodos de Israel que algum sacerdote morreu lá dentro. O único exemplo disso foi usar mesmo ao tocar na arca do Senhor. E não colocavam sininhos. As vestes deles já tinham sinos. Não era igual uma vaca que você coloca aquele sino aqui. As vestes sacerdotais possuíam esses pequenos sinos que faziam esses sons. Então ele não precisava ficar dançando lá dentro para fazer o barulho, senão alguém puxava. Não era habitual alguém entrar lá dentro. Não era normal alguém entrar no Santo dos Santos. Então, por que não era normal? Por que eles só poderiam fazer isso de vez em quando? E quando era esse de vez em quando? Era uma vez ao ano, numa data conhecida como Yom Kippur, em que eles levavam esse sacrifício, que é o que hoje, para a nossa cultura, para a gente entender de uma forma mais fácil, que é o que a gente chama de Páscoa. Ou seja, o que era esse dia em que um cordeiro era levado para dentro do santuário, dentro do Santo dos Santos, que ninguém poderia entrar lá, exceto o sacerdote? Não, somente o sumo sacerdote.
Então, uma única pessoa, para pensar, em Israel inteiro, tribo de Judá, 90 mil, tribo de Rubem, 60 mil, para pensar aí, olha quantas pessoas tinham. Um único escolhido era autorizado a entrar, e ele não entrava de qualquer jeito, ele tinha que ir lá, pegar, sacrificar um animal no altar de bronze, ali depois passava pela pia, se lavava e entrava, ia até ele chegar lá no final. Poxa, vou pegar aqui esse sangue, derramar sobre a arca, e ali ele estava apto a estar naquele lugar, para que a nuvem que tomava conta de todo lugar, ou seja, não era qualquer pessoa, não era em qualquer momento, não era em qualquer data, de qualquer forma, tinha que ter toda uma veste, todo um ritual, tudo específico. Então, como que a gente vai achar essa pessoa? Como disse o texto. Ou seja, eles eram imperfeitos. E diz aqui, a imperfeição do seu ministério era indicada pelo fato de que não podiam entrar a qualquer hora no Santo dos Santos. Uma vez ao ano somente. Jesus, ele simbolizou isso entrando, se sacrificando uma vez apenas. Ele não se sacrifica mês a mês, ano a ano, década a década. A Bíblia menciona pessoas que foram verdadeiramente justificadas antes da obra expiatória de Cristo. Então, antes de Cristo morrer, algumas pessoas foram justificadas? Sim. Como? Abraão foi justificado pela fé. Se tornou justo. A Bíblia diz que por ele crer, a fé dele foi, e por isso foi imputado como justiça. Moisés foi glorificado. Esse versículo de Lucas 9 mostra quando Jesus sobe ao monte, que alguns chamam de monte da glorificação, e aparece junto a ele Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas. Pois é, Moisés estava glorificado quando aparece ali. Enoque e Elias transladados. E a redenção teve origem, ou seja, começou no próprio Deus. Como? Através do seu poder, da sua graça e do seu amor por meio de Jesus Cristo, através do seu sangue. Ou seja, tudo teve início com Deus. Então, como eu falei no início da aula, apesar de ser de graça para mim, alguém pagou um preço. Apesar de eu não ter me esforçado, não ter exercido nenhuma força, poder, foi o poder de Deus que fez tudo isso. E apesar de eu não ter derramado o sangue ou feito qualquer sacrifício de animal, o sangue do Cordeiro foi derramado para isso. Ok? Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Alguma coisa sobre a aula de hoje? Fala. Não, em que sentido você está dizendo? Ele viria... Não é... Uhum. Alguns teólogos usam essa mulher baseado em Israel, baseado no que diz lá em Jeremias, porque Israel é casado com Deus. Então, mas não é somente Israel. Porque senão Jesus Cristo viria para salvar somente Israel. Está entendendo? A gente pode, como eu falei antes, a gente pode tipificar, a gente pode simbolizar Israel, mas não é somente Israel. A semente da mulher, ele não veio para salvar somente Israel. Apocalipse ele não fala, olha, eu vim para salvar toda tribo, povos, língua e nação. Sim, porque a promessa é para Israel. Isso, exatamente. Ok? Não entendi. Como é que é? Há controvérsias, entendeu? Escatologia tem 3 linhas. Tem a linha pré-tribulacionista, meso e
pós-tribulacionista. Alguns acreditam que sim, outros não. Então não tenho como afirmar para você se vai ser ou não. Depende de o que você crê. Uhum. Exatamente. Tá ok? Deixa. Fala, querida. Yom Kippur. É Y. Deixa eu escrever aqui. Tem quadro, né? Não usei o quadro hoje. Yom. Eu não lembro se é com U ou com I. Estou na dúvida agora. Meu hebraico está fraco. Eu não lembro se é Kippur ou Kippur. Estou na dúvida. Mas eu acho que é U, por isso que eu coloquei com U. Eu? Ai, ai. Deixa isso para outra aula. Não quero polêmicas. Hoje em dia eu me abstenho de todas as polêmicas. Já me meti em muitas polêmicas por aí, falava tudo que eu pensava. Hoje em dia eu sou mais equilibrado. Mais alguém, queridos? Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Semana que vem a gente finaliza soteriologia. Tá ok? Então, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado. Pai, te agradeço por mais essa aula, Pai. Por nos fazer entender o que seria essa redenção, o que foi, qual preço foi pago, quem poderia fazer, quais características. Senhor, assim nós entendemos como o teu filho ele foi único e especial ao ser enviado para nós. Que não foi simplesmente uma coincidência, não foi simplesmente um mérito do acaso, mas que verdadeiramente tudo foi planejado, tudo foi orquestrado desde a eternidade. Antes mesmo de Adão e Eva pecarem, o Senhor já tinha tudo sob o controle, tudo nas suas mãos. E muito obrigado, Pai, por tudo isso. Te agradecemos por essa benignidade, por essa misericórdia por cada um de nós, pela sua graça conosco. Abençoa-nos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém?